Olá, pessoal. Hoje nós vamos trabalhar com a estrutura morfológica da palavra. Mas antes de começarmos essa discussão, vamos analisar um pouco o que é a morfologia. A morfologia é uma das áreas da língua e essa área vai se encarregar de estudar a estrutura formal da palavra, os processos a partir dos quais a palavra vai se formar e a classe gramatical a que pertence cada palavra. As palavras pertencendo a 10 classes gramaticais. Mas o nosso foco hoje será a estrutura da palavra. Podemos comparar a palavra com uma casa. Da mesma forma que a casa precisa de um alicerce, de uma base de sustentação, a palavra também. A palavra precisa dessa base de sustentação. A única diferença é que a base de sustentação da casa é o alicerce. E a base de sustentação da palavra é o que nós chamamos de morfema. Os morfemas se dividem em dois tipos. Morfema lexical, também conhecido como radical, e morfema gramatical. O morfema lexical ou radical é a parte da palavra que tem a ver com o sentido, com o valor semântico dessa palavra. Consideremos a palavra carta. Na palavra carta, o CART constitui o que nós chamamos de radical ou morfema lexical. Mesmo que a palavra não esteja completa, se eu puser em um quadro essa base, é possível entender que palavra se formará a partir do radical. Ela contém a informação básica. Ela está dotada de uma unidade de sentido, o radical. Além do radical, ou morfema lexical, temos o outro morfema, que é o morfema gramatical. Se pegarmos aí ainda a palavra carta, se acrescentarmos ao radical a vogal A, esta vogal que foi acrescentada depois do radical se chamará vogal temática. A vogal temática é a vogal que vem depois do radical. Mas é importante entendermos que toda vogal que vier depois do radical não tem que ser necessariamente a vogal temática. Se pegarmos a palavra amiga, este A que vem no final não constitui a vogal temática. Constitui, na verdade, o que nós chamamos de desinência de gênero. Porque na língua portuguesa existe o gênero masculino e o gênero feminino. E aí, este A vai ser uma desinência de gênero. Surge então uma dúvida. Não há como confundir a vogal temática com a vogal desinência de gênero? Não há. Por quê? A vogal temática é a vogal que completa o sentido do radical, enquanto que a vogal desinência de gênero vai servir para indicar, além de completar o sentido da palavra, para constituir a palavra numa unidade completa, não só o radical, mas a palavra numa unidade completa. A vogal desinência de gênero ainda vai designar o gênero da palavra. Observe que a palavra carta é uma palavra feminina, mas não é a vogal temática A que vai designar o gênero dessa palavra.
Até porque não existe o masculino de carta. Não existe o masculino de carta. Diferentemente de amiga, cujo masculino pode ser indicado. Amiga é o feminino e amigo é o masculino. Se pegarmos ainda a palavra sofá, perceberemos que este A, sobre o qual se usa o acento gráfico para indicar a sílaba tônica dessa palavra, este A de sofá, da palavra sofá, nem é vogal temática, nem é vogal desinência de gênero. É o que nós chamamos, é o que a gramática chama de vogal tônica. A vogal tônica é a vogal que vem dentro da sílaba mais forte da palavra. Observe que na palavra carta, a vogal tônica é o primeiro A. O último A é a vogal temática. Na palavra amiga, a vogal tônica é o I, porque vem dentro da penúltima sílaba, que é a sílaba mais forte, porque a palavra é paroxítona. Na palavra sofá, que é uma palavra oxítona, a vogal tônica é a letra A. Não é desinência de gênero, nem é vogal temática, é vogal tônica. Portanto, há como diferenciar, distinguir a vogal temática da vogal desinência de gênero, da vogal tônica. Além do radical da vogal temática, temos um outro elemento que é o tema. Da junção do radical com a vogal temática, surge o que nós chamamos de tema. Tomando ainda como exemplo o radical C-A-R-T, cart. A vogal temática A. Se juntarmos esses dois elementos para constituirmos uma unidade temática, um sentido a essa palavra, teremos o vocábulo carta. E aí temos o tema. Isso aí é o que nós chamamos de tema. O radical acrescido da vogal temática constitui o que nós chamamos de tema. Então, trabalhamos com o radical, trabalhamos com a vogal temática e trabalhamos com a junção dos dois elementos que vai resultar no que nós chamamos de tema. Essa vogal temática, nos verbos, vai designar a que conjugação cada verbo pertence. Se vogal temática A, dizemos que o verbo é da primeira conjugação. Amar, cantar, chorar, estudar. Se vogal temática é, dizemos que o verbo é da segunda conjugação. Sofrer, perder, comer, ter. Se vogal temática I, dizemos que o verbo é da terceira conjugação. Partir, fingir, mentir. E aí alguém pensaria assim: e a vogal temática verbal O? Não existe vogal temática verbal O. Por quê? Porque o verbo por e os seus derivados, como supor, dispor, antepor, propor, todos esses verbos derivados do verbo por, no latim, apresentavam a terminação em ER. Portanto, o verbo por, no latim, era poer. E aí, esse verbo também fazia parte da segunda conjugação. Portanto, o verbo por e derivados, e os verbos que seguem o mesmo paradigma do verbo por,
fazem parte também da segunda conjugação. Primeira conjugação, todos os verbos terminados em AR. Segunda conjugação, todos os verbos terminados em ER e também os terminados em OR. E terceira conjugação, os verbos terminados em IR. Pois bem, da mesma forma que existe vogal temática verbal, existe vogal temática nominal. As vogais temáticas verbais são A, E, I. A, primeira conjugação, E, segunda conjugação e I, terceira conjugação. A vogal temática nominal também existe. São elas, as vogais temáticas nominais. A, E e O. A, E e O. Só que, diferentemente da vogal temática verbal, a vogal temática nominal não vai designar conjugação de nome, porque nome não tem conjugação, só o verbo. Então trabalhamos com o radical, trabalhamos com a vogal temática, trabalhamos com a junção desses dois elementos, que resulta naquilo que nós chamamos de tema. Aí temos também um outro elemento mórfico, que nós chamamos de afixo. O que é um afixo? Afixo é um elemento que se adapta, que se agrega ao radical. E este elemento pode vir antes do radical, neste caso nós vamos chamar de prefixo. Na própria palavra prefixo nós temos um prefixo, o pré é um prefixo, na palavra prefixo. Temos o elemento, o afixo, que fica no meio da palavra, que nós vamos chamar de infixo, e o afixo que fica no final da palavra, que nós vamos chamar de sufixo. Então, prefixo é o que vem antes do radical, infixo é o que vem no meio e sufixo é o que vem depois. Depois, substituto, sucessor. Pois bem, além do prefixo, do sufixo, do infixo, ainda temos outros elementos mórficos. Mas vamos ilustrar cada um desses afixos. Vamos ver com exemplos. Se pegarmos, por exemplo, a palavra anteontem. Anteontem é uma palavra derivada de ontem. Ontem é a palavra primitiva. Então, esse ante, que é o elemento que vem antes do radical ontem, é o que nós chamamos de prefixo. A-N-T-E, ante, que significa anterioridade, tempo anterior. Diferentemente do prefixo anti, vacina antirrábica. Esse anti não é a mesma, não funciona com o mesmo sentido do ante. Se pegarmos, por exemplo, a palavra antepassado, tem o mesmo valor, o prefixo ante tem o mesmo valor de anteontem. Mas é diferente do prefixo ante com i, da palavra antirrábica, antiderrapante. Ante com i quer dizer contra. Quer dizer contra. Então, dei exemplo de palavra com prefixo. E uma palavra com infixo? Eu disse que o infixo é o elemento que vem no meio, por isso que entre. Se pegar o infixo, pode ser representado tanto por uma vogal de ligação, como por uma consoante de ligação. No caso de o infixo ser representado por uma vogal de ligação, esta vogal de ligação funcionará como elo entre dois radicais. Consideremos a palavra cafeicultor. Temos dois radicais. Temos o radical café e temos o radical cultor. E entre os dois radicais, temos a vogal de ligação ou infixo. I, cafeicultor.
Um outro exemplo. Se pegarmos a palavra gasômetro, observe que o I é também uma vogal de ligação. Aliás, a palavra gasômetro, o O, é uma vogal de ligação, assim como o I de cafeicultor, na palavra gasômetro, o O é uma vogal de ligação, ou infixo, vem entre dois radicais. A palavra gás, o radical gás, e o radical metro, é a palavra metro. E aí, gasômetro. A letra O vai ser uma vogal de ligação ou infixo. Da mesma forma que existe a vogal de ligação, representando o infixo, existe a consoante de ligação. A diferença entre a vogal e a consoante de ligação é apenas que a consoante de ligação não vai ligar dois radicais, como acontece em relação à vogal de ligação. Ela vai ligar o radical a um sufixo. Por exemplo, se pegarmos a palavra paulada, vamos ver que existe o radical pau, existe o sufixo ada, e o L, que está no meio, representa o que nós chamamos de consoante de ligação ou infixo. Se pegarmos a palavra chaleira, existe o radical chá, existe o sufixo eira, e o L, que está entre os dois elementos, o radical e o sufixo, constitui o que nós chamamos de infixo ou consoante de ligação. Então, trabalhamos com o radical, que também é conhecido como morfema lexical, com a vogal temática, com o tema, que constitui a junção do radical com a vogal temática. Trabalhamos com os afixos, que se dividem em prefixo, infixo e sufixo. Se prefixo é o elemento que vem antes do radical, infixo é o elemento que vem no meio, sufixo é o elemento que vem depois. Se pegarmos, por exemplo, a palavra portaria, o radical é até o T, a letra T. O que vem depois é o sufixo. A palavra porta constitui o que nós chamamos de palavra primitiva, e o que vem depois do radical é o que nós chamamos de sufixo. Portanto, a palavra portaria formou-se através do processo de derivação sufixal. Porque essa palavra surgiu a partir do acréscimo de um sufixo. Se pegarmos ainda a palavra lentidão, vamos ver que a palavra lentidão surgiu a partir da palavra primitiva lento, que vai até a letra T. O que vem depois do T, depois do radical, é o que nós chamamos de sufixo. Logo, a palavra lentidão formou-se através de um processo chamado de derivação sufixal. Continuando, recapitulando o que eu expliquei, trabalhamos com radical ou morfema lexical, a vogal temática, o tema, os afixos, que se dividem em prefixo, infixo e sufixo. Temos também as desinências, que podem ser nominais e verbais. Desinência nominal é aquela que é usada em nome, desinência verbal em verbo. As desinências nominais podem ser aquelas que designam o gênero da palavra, masculino e feminino, o número da palavra, singular e plural, e ainda
em algumas palavras, existe desinência de grau. Podemos dizer que ainda existe essa outra desinência nominal para algumas palavras, que é o grau, em relação ao grau. Vamos pegar aqui a palavra menina. Na palavra menina, este A, que vem depois do radical, é o que nós chamamos não de vogal tônica, porque, pelo que nós já vimos, a vogal tônica aí seria I, já que se trata de uma palavra paroxítona, não de vogal temática, mas de vogal desinência de gênero. Porque a letra A pode ser substituída por O para alterar o gênero da palavra masculina, da palavra feminina, no caso menina, para menino masculino. Portanto, a letra A constitui o que a gente chama de desinência de gênero, e a letra do gênero feminino, e a letra O, desinência do gênero masculino. Embora isso seja uma regra geral, existem casos que fogem a essa regra. Existem palavras que fogem a essa regra. Vamos pegar, por exemplo, a palavra libido, que termina com O. No entanto, ela não é uma palavra masculina. É a libido. Portanto, este O final, libido, constitui uma vogal temática, não uma desinência de gênero. Porque se fosse uma desinência de gênero, a palavra seria masculina e não feminina. Se pegarmos a palavra carisma, vamos perceber que este A final não constitui uma desinência de gênero. Porque se o A fosse uma desinência de gênero, a palavra seria feminina. No entanto, é o carisma. A palavra é masculina. Portanto, carisma, que vem depois do radical, constitui, na verdade, este A constitui uma vogal temática e não uma desinência de gênero. Então, da mesma forma que existe a letra O ou A designando gênero, temos também a letra S designando o número, indicando uma informação relacionada ao número. Em língua portuguesa, quando se trata de número, temos o singular e o plural. A letra S representa uma desinência do plural, e a ausência do S, que vai ser representada pelo morfema zero, vai designar o singular. Observe que, se pegarmos a palavra janela, observe que em janela temos o radical até a letra L. O A que vem depois do radical é o que nós chamamos de vogal temática. Juntando o radical, que é até a letra L, J-A-N-E-L, com a vogal temática A, obtém-se o que nós chamamos de tema. A ausência do S, a palavra janela, a ausência do S, vai indicar que a palavra está no singular. Se pusermos a letra S, a palavra vai para o plural, e este S constitui o que a gente chama de desinência de número. Mas é importante entendermos que, da mesma forma que nem toda palavra terminada em A é necessariamente uma palavra feminina, assim como nem toda palavra terminada em O é necessariamente uma palavra masculina, em relação ao S, nem toda palavra que termina com S está no plural. Se pegarmos, por exemplo, as palavras ônibus, atlas, pires, vamos perceber que o S faz parte da própria palavra, não constitui uma desinência, um elemento que traz uma informação gramatical. O S faz parte do radical, faz parte da palavra.
nesses exemplos que eu acabei de citar, Atlas, Pires, ok? Mas, em geral, a letra S constitui uma desinência de número, que vai indicar que a palavra está no plural. Bom, além da desinência de gênero, da desinência de número, podemos dizer que algumas palavras sofrem flexão, sofrem também mudança em relação ao grau. Vamos pegar aqui a palavra mocinha. Tomando como base o radical MOC, a terminação aí, a terminação que vem depois do radical, inha, é o que nós chamamos de sufixo. Observe que dentro do sufixo existe um A lá no final. E este A é uma desinência de gênero, porque existe mocinha e mocinho. Então, essa terminação inha vai indicar o diminutivo da palavra. Portanto, temos em mocinha, temos o radical, temos o sufixo, porque essa terminação inha é um sufixo, e é também uma desinência de grau, que vai indicar o diminutivo. Se pegarmos a palavra muralha, vamos analisar MUR como radical, morfema lexical, e a terminação alha como sufixo, ou ainda podemos dizer que é uma desinência de grau, uma vez que muralha é o aumentativo de muro. Continuando, da mesma forma que existem as desinências nominais, existem as desinências verbais, que são usadas, obviamente, em verbos. Essas desinências verbais vão servir para indicar informações relacionadas ao número e à pessoa em que se encontra o verbo, assim como também ao tempo e ao modo em que se encontra o verbo. Vamos pegar aqui o verbo amar. Até a letra M, a M é o que nós chamamos de radical. Este A, que vem depois do radical, é o que nós chamamos de vogal temática. Juntando o radical com a vogal temática, obtém-se o que nós chamamos de tema. Este R final é o que nós chamamos de desinência de infinitivo. O R é uma desinência de infinitivo. Da mesma forma que o R é um elemento que vai designar o infinitivo, se tivéssemos aí, em vez de R, a terminação NDO, teríamos a mandou. E essa terminação NDO já seria uma desinência de gerúndio. E se tivéssemos, em vez de NDO, simplesmente DO, já teríamos uma desinência de particípio. Amado, amar, infinitivo, amando, gerúndio e amado, particípio. Mas, se tirarmos essas desinências que vão tratar das formas nominais e pusermos outras desinências, vamos pegar aqui o verbo ama, que está no presente do indicativo. Uma ação que está acontecendo, uma ação momentânea, uma ação que está acontecendo agora. E indicativo por quê? Porque é o modo que indica certeza. Mas eu não vou me delongar muito nessa discussão dos tempos e dos modos, porque este assunto será estudado numa outra unidade. Por enquanto, nos contentemos com a questão de que o verbo ama está no presente do indicativo, na terceira pessoa do singular. Ele ama, ela ama, você ama. Observe que
porque o você é tratado, neste caso, como sendo uma terceira pessoa. Embora seja uma pessoa equivalente a tu, a pessoa com quem eu falo. Mas, em relação à flexão verbal, o verbo concordando com o você se flexiona da mesma forma que concordando com o ele ou ela. Vejamos. Em relação a esta forma verbal, ama, se acrescentarmos a letra S, este S altera a pessoa gramatical. Sai da terceira pessoa do singular, ele ama, e vai para a segunda pessoa do singular, tu amas. Portanto, este S é uma desinência número pessoal. Mas por que desinência número pessoal? Na palavra cartas, a letra S não é uma desinência de número que vai indicar o plural da palavra? Por que na palavra amas, no verbo amas, a letra S constitui uma desinência número pessoal? Porque o substantivo cartas não está relacionado a uma pessoa, por não ser verbo. Diferentemente do verbo amas, que está relacionado a uma pessoa e a um número. Amas está na segunda pessoa do singular, tu. Agora, se pegarmos, em vez de S, se pusermos a terminação vá, em vez de ama, amas, colocarmos ama e amava, observamos que essa terminação vá não vai alterar o número e a pessoa do verbo, mas o tempo do verbo. Observe que ama está no presente do indicativo, a ação acontecendo agora. Amava está no pretérito imperfeito do indicativo, aquele passado inconcluso, aquele passado que estava em processo, que não se finalizou, continuava acontecendo. Amava. Ele amava muito os filhos. Significa dizer que ele continuava amando. Então, vá constitui o que nós chamamos de desinência modo temporal. Observe que, se eu pego o verbo ama e depois eu pego o verbo amava, você percebe que a desinência vai alterar não a pessoa, porque ama está na terceira pessoa do singular, amava, terceira pessoa do singular. Vai alterar, na verdade, o tempo do verbo. Ama está no presente do indicativo e amava está no pretérito imperfeito do indicativo. Por isso é que nós chamamos o vá, a terminação vá, de desinência modo temporal. Se em vez de vá, nós usássemos ra, simplesmente ra, sem acento, ficaria amara. Teríamos o pretérito mais que perfeito. Esse ra constituiria uma desinência modo temporal. O que seria o pretérito mais que perfeito? É um passado que se deriva do pretérito perfeito. É um passado que aconteceu há mais tempo, é um passado anterior a um outro passado. É uma ação de um passado mais antigo em relação a uma outra ação de um passado mais recente, mais próximo, que é o pretérito perfeito. O pretérito perfeito indica o passado que foi concluído, um passado recente. O pretérito imperfeito, o passado inconcluso, que ficou ainda em processo, inacabado. E o pretérito mais que perfeito,
um passado mais antigo em relação a um passado mais próximo. Mas vamos voltar para a questão dos elementos das desinências. Esse Ra é uma desinência modo temporal do pretérito mais que perfeito. Se eu puser um acento gráfico, nessa terminação Ra, em vez de pretérito mais que perfeito, eu já passo a ter o futuro do presente e do indicativo. Ele amará. Já é o futuro. É a ação que ainda vai acontecer. O Ra é uma desinência modo temporal, não do pretérito mais que perfeito, mas do futuro, do presente, do indicativo. Veja que eu já trabalhei com o ama, presente do indicativo, amava, com o vá, desinência modo temporal, do pretérito imperfeito do indicativo, amara, desinência do pretérito mais que perfeito do indicativo, e amará, desinência do futuro, do presente do indicativo. Se eu pusesse a terminação SSE, eu teria amasse. E essa terminação já mudaria não só o tempo do verbo, mudaria o tempo e o modo. Este verbo passaria a ser também pretérito imperfeito, assim como o vá, amava. Só que não do indicativo, do subjuntivo. Amasse seria um verbo no pretérito imperfeito do subjuntivo. Se ela me amasse, não teria feito isso comigo. Se ela me amasse, não teria feito isso comigo. Esse amasse é um verbo que trabalha com a condição. Não está se afirmando que ela amava. Está se trabalhando com a questão da condição. Não é à toa que o se é um condicional. O se é um elemento condicional, é uma conjunção condicional. Se ela me amasse. Então, essa terminação SSE é uma desinência modo temporal do pretérito imperfeito do subjuntivo. Por que subjuntivo? Porque aí o verbo não está afirmando, não está indicando a ação com exatidão. Está indicando a dúvida, a condição. Se ela me amasse, se, não está se afirmando que ama. Se ela me amasse. É o pretérito imperfeito do subjuntivo. Diferentemente do indicativo, o modo subjuntivo expressa dúvida, hipótese, incerteza. Continuando, então, só vamos recapitular. As desinências verbais se dividem em desinência número pessoal, é aquela que indica que o verbo indica a pessoa em que se encontra, o número e a pessoa em que se encontra o verbo. Desinência modo temporal indica o tempo e o modo em que se encontra o verbo. Se pegássemos o verbo amaríamos, que é o futuro do pretérito do indicativo, aquele futuro que vai depender de uma ação, vai depender de uma ação para acontecer. Nós amaríamos você se nos desse motivos para isso. Veja que a ação de amar vai depender do motivo que a pessoa der para que isso aconteça. Nós amaríamos você se nos dessemos motivos para isso. Não é à toa que o amaríamos é chamado de futuro do pretérito, porque vem relacionado a um pretérito imperfeito do subjuntivo. Que no caso, nós amaríamos você se nos desse motivos para isso. Se nos desse. Né? O verbo dar aí está no pretérito imperfeito do subjuntivo. Observe que o amaríamos
Dividindo em morfemas, ficaria AM radical, este A vogal temática, uria, RIA, é a desinência modo temporal. Neste caso, vai designar o futuro do pretérito do indicativo, aquela ação que depende de outra para acontecer. E a terminação mos é o que nós chamamos de desinência número pessoal. Essa desinência vai indicar que o verbo está na primeira pessoa do plural, nós. Ficamos por aqui e eu espero que a aula de hoje tenha sido proveitosa. Obrigado pela atenção.